Fala comigo, você, nosso parceiro da Belfone. Hoje vamos falar sobre segurança eletrônica, sobre projetos, sobre soluções. Convidada mais que especial, Jéssica de Andrade. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Beatriz. É um prazer estar participando hoje aqui com você. Tenho certeza que o nosso Belcast vai ser muito especial. Comigo, como apresentadora, Beatriz, gerente de marketing na Belfone e também sucessora. Hoje a gente recebe FM Security, sendo representado pelo Luiz Rojas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, convite mais que especial. Obrigado, Jéssica, Beatriz, todo o time da Belfone, nossos grandes parceiros. Para nós é um prestígio imenso estar aqui com vocês. Legal, então já vamos começar aí trazendo um panorama geral sobre quem é o Luiz, quem é a FM também. Então, o Luiz tem 23 anos no mercado de distribuição de segurança eletrônica e cabeamento estruturado. Tem amplo conhecimento também, né, na parte técnica e comercial para desenvolvimento de projetos públicos e privados também, e também atua ali nas verticais aí de governo, saúde, educação, varejo, entre outras. Então, Luiz vai ter um conhecimento muito legal aqui para contribuir no nosso Belcast. Exatamente. Então, vamos lá. A gente vai começar ali pela base de tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a FM, falar um pouquinho sobre como começou ali o projeto, né, de fundação. Você hoje representa um gestor de negócios da FM Security, né? Mas me conta um pouquinho como começou e como você também integrou no time FM Security, Luiz. Exatamente. Para mim é um grande orgulho fazer parte, né, de todo o time FM Security, né? Eu estou há pouco mais de um ano. A FM Security já está no mercado há mais de 15 anos, né? Só que essa história entre FM, Luiz Rojas, né, Renato, que é o nosso CEO, né, já começou há muitos anos atrás, né? Vamos dizer, há quase 26 anos, né? Nós estamos juntos caminhando. Iniciamos juntos no mercado de segurança eletrônica, né? Eu posso dizer que nós somos um dos pioneiros na parte de segurança, na parte de distribuição. Nós trabalhamos na antiga Alarm Shop. A Alarm Shop ela foi adquirida pela Denko, um grupo americano, posteriormente pela Ronion, né? Então, nós tivemos uma trajetória que eu posso dizer que nós começamos a venda dos equipamentos de centrais de alarme, até conhecer as câmeras, controladoras de acesso, né? Muitos equipamentos antigos, né? É uma nostalgia, mas que hoje nós vimos a evolução, é prazeroso, né? Muitas pessoas boas que nós conhecemos aí ao longo do tempo, do caminho, né? Que tem sido gratificante hoje. A FM, ela começou de uma instaladora, né? Ela começou instalando, terceirizando serviços, né? Para outras empresas, grandes empresas, né? E, posteriormente, ela viu a necessidade, né? Depois de 2 ou 3 anos, viu a necessidade de criar, né? Fazer parte desses processos, né? Então, ela falou, poxa, eu não posso ficar somente puxando cabo, né? Fazendo a infra, eu quero participar, eu quero estar envolvido em todo o projeto, em todo o ecossistema. Uma curiosidade legal são muitas empresas, né, que hoje compõem o mercado de segurança eletrônica e muitas, né, que têm aí mais de 10 anos no currículo, mais de 10 anos de fundação, começou dessa mesma forma, né? Com a terceirização, com realmente serviços. Depois disso, começou a migrar para outro patamar. Acho que esse foi o cenário da FM Security também, né, Luiz? Exatamente, né? Então, viu-se a necessidade realmente, né? De participar de todos os processos. Hoje, ela participa de todos os processos, desde da criação, né, do projeto, toda a infraestrutura, a topologia, até o serviço pronto, executado, e posteriormente, né, como nós trabalhamos também com o serviço, os contratos, né? Então, posteriormente, nós assumimos muitos dos clientes o contrato de manutenção, né? Esse pós-venda, né? Esse acompanhamento. Então, isso tem sido um diferencial. E essa bagagem, né, que você mencionou, hoje são quase 23 anos na distribuição, com algumas passagens em alguns fabricantes também, né?
alguns fabricantes importantes do nosso mercado, na distribuição, você tem a oportunidade de conhecer toda a cadeia também, né? Saber como funciona, e isso deu bagagem hoje para estar nessa parte de soluções, né? Nessa parte de execução também, que é um Legal. pouco diferente, né? O Moving Box, um projeto, né? A criação de um edital com a execução, né? A responsabilidade é muito grande. Então, isso tem me deslumbrado muito, né? Eu estou na gestão comercial da FM, e eu estou cada vez mais motivado. É isso, e o mercado espera bons frutos aí, porque você falou uma palavra que para mim foi chave, soluções. Quando eu falo de soluções, eu lembro da Jéssica, né, Jéssica? Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer, Luiz, para você em relação à verticalização, né? Hoje vocês enxergam o mercado muito mais como produto, o produto que você vende ou o cliente que você atende? Hoje é um complemento, né? As boas soluções, né? Você está amparado por bons distribuidores, como a Belfone, nosso parceiro, né? Todo o respaldo técnico, agilidade, todo o suporte, né? Como a infraestrutura, os bons clientes, né? Não só aquele cliente que vê a última linha do projeto, né? Mas que entende todo o processo, customizações, né? Que nenhum projeto é igual ao outro. Seja ele pequeno, médio ou grande, sempre vai ter alguma customização, algum acompanhamento. Então, eu acho que todos os projetos são importantes, né? Independente do tamanho. Porque no final, o que a gente quer é que o cliente final, o usuário final, tenha a melhor experiência. O legal é que vocês entendem, né? O legal do nosso último bate-papo que a gente teve, o fato de vocês entenderem. Eu atendo construtoras, eu atendo área de saúde, eu atendo área de educação. É legal porque são mundos diferentes, né? São soluções diferentes. Então, assim, Exatamente. É muito bom ver uma empresa no mercado que tem essa visão de que soluções diferentes para verticais diferentes, né? Exatamente, Então, hoje nós atuamos, claro, em várias verticais, né? Nós temos projetos em data centers, transportes, hospitais, né? Redes de hotelaria, mas nós nos especializamos em uma vertical também de centros logísticos, né? Nós criamos uma solução muito interessante para centros logísticos, que muitos deles, o portfólio da Belfone nos atende muito bem, né? As entradas, tanto a parte patrimonial, né, o condomínio, quanto dentro dos galpões logísticos também, né? Todos os clientes, né? Muito legal. Seja no estacionamento, um carregador veicular, né? Até o início de uma obra de um centro logístico, né? Que nós participamos desde o início, nós utilizamos um link de rádio, né? Sim. No início da obra, um kit off-grid, né? De vocês. Acompanhamento da obra, todo acompanhamento do canteiro de obras, né? O projeto já começa no canteiro de obras, onde a consultora ainda está fazendo a terraplanagem, nós já estamos trabalhando no desenvolvimento, pensando em todo o ecossistema, né? Para o usuário final e que esse ecossistema seja escalável. Posteriormente, o cliente queira agregar, mudar a tecnologia, aumentar, né? Ele possa fazer de uma maneira tranquila. E isso é uma visão muito diferente, né, Luiz? Porque, afinal de contas, hoje tem muita empresa ainda que se especializa, né, o que é normal ali, vindo do mercado, vindo de um know-how de atuação, né, sobre determinado segmento, determinado produto, sobre determinada vertical também, e às vezes não consegue enxergar essa solução, esse projeto completo, e aí tem uma certa dificuldade de entrar no cliente, oferecer para o cliente, né, como uma eventual necessidade que a gente sabe que possui, né? Então, o papel da Jéssica nesse momento é fundamental, porque afinal de contas a gente consegue, como distribuidora, apoiar a FM Security para aí sim apoiar o cliente final para a solução ali ser entregue da melhor forma, né? O que eu quero dizer com isso é verificar esse projeto 360 e poder solucionar a dor do cliente. Então, gostei muito do que você disse sobre o canteiro de obra, porque afinal de contas é um local que não é visto, né, como um local ali próspero, né, para o mercado de segurança eletrônica. Então, você com essa vivência no dia a dia, como você percebeu essa
possibilidade de expansão, de agregar valor e também agregar ali, e valor que eu digo não é um valor de faturamento em reais, né? É um valor para solução para esse canteiro de obras, por exemplo. Exatamente. Essa é uma grande necessidade, né, que tem de monitoramento, porque ali tem um grande valor agregado, né? No canteiro de obras, na terraplanagem, existem os tratores, existe todo o maquinário, né? O roubo, muitas vezes, né, de baterias, né? Então, ali existe já uma grande oportunidade de você entrar, fazer parte e mostrar realmente a parceria. E muitas vezes nós entramos nesses canteiros já fazendo parte, né, da nossa tratativa, ou seja, nós fazemos o investimento das câmeras, dos links, né? Utilizamos muitos links de rádio da Intelbras, né? Para fazer, porque muitas vezes não tem infraestrutura, né? Os kits off-grids com inversores, baterias, fazemos os postes para instalação de speed domes para que o cliente as construtoras, geralmente já são nossos parceiros. Então, eles já contam com esse serviço e muitas vezes monitoramento externo também. É uma coisa que nós fazemos, nós conseguimos fazer esse monitoramento via aplicativo ou através de uma central para dar essa tranquilidade, né? Já nesse momento, né? E posteriormente, com a construção, com acompanhamento, nós vamos desde o início até o final, porque a construtora entrega... E tem que ser, né, Luiz? Tem que ser um começo, um meio e o fim. Porque senão, no meio, a gente sabe que muita coisa acontece. Muita coisa se perde também. Exatamente. E o projeto, ele nasce na obra, né? Todos os projetos. Você não, geralmente a gente não percebe isso, mas o cliente ele tá ali fazendo um retrofit em uma empresa que é um varejo, igual a sua área que você atende bem ali, né, de logística. Então, assim, ele não tá entendendo que se ele entrar no começo da obra, que você está falando, lá no canteiro, ele tem muitas possibilidades, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, o projeto, ele nasce na obra. Se você conseguir entrar numa vertical boa, seja de hospital, seja de construtoras, seja de varejo, e você conseguir pegar desde o começo da obra, com a infra, com o cabeamento, com tudo, com a segurança, né? Igual você falou ali, de áreas restritas e tudo mais, é muito melhor, né? Você pega um projeto enxuto, você consegue ler uma planta, fazer um trabalho bem feito, né? Desde o começo do projeto mesmo. Exatamente, né? E até utilizando a nossa expertise, nós trabalhamos a 6 mãos com as construtoras, né? A empresa de consultoria, os nossos parceiros, né? Os fabricantes, muitas vezes intermediado por vocês, né? Sim. Porque eu digo, os distribuidores são os nossos advogados, né? Eles passam todos os nossos passo a passo para os fabricantes. E é assim, né? Quando você inicia o trabalho, por isso que foi importante essa passagem na distribuição, para entender essa questão, porque ela é muito importante, né? Você alimentar um pipeline de um vendedor, Exatamente. né? Você saber até para se programarem com relação à compra, né? Então, a gente entende esse suporte. Então, quando algum vendedor fala, Luiz, tô atualizando meu pipeline, pode me ajudar? Eu ajudo com o maior prazer, porque eu sei que isso é importante para a logística e isso vai refletir para nós também, né? Então, hoje, nos projetos, isso faz parte, você tem um ganho também no registro de projetos. Sim. Como eu te falei, a última linha, muitas vezes, nós não somos os melhores, mas no contexto geral, né, a infraestrutura bem executada, a confiança, o atendimento, né? A gente tem uma recorrência muito grande dos mesmos clientes, seja empresa de consultoria, sejam as construtoras, né? A gente fideliza realmente, né? Porque eles podem contar sempre com a FM Security, né? Eles sabem que podem contar. E eu acho que mais pro lado da Beatriz também, a questão tributária também do nosso país, que não nos auxilia. Então, muitas vezes, com quem nós vamos concorrer, né? Hoje a FM Security, ela está no lucro presumido. Então, nós não conseguimos competir, dependendo do projeto, realmente. Nós já ficamos fora logo no início, devido às questões tributárias. Então, nós temos realmente subir um pouco a régua, porque isso faz a diferença. Hoje, nós temos uma equipe de 65 colaboradores da área técnica, né? Que legal. Todos certificados, com AS, todos preparados, né? Para atender todos os contratos que nós temos, de manutenção preventiva, corretiva também, e os projetos de implantação. Então, ou seja,
tem muita coisa envolvida, né, naquela última linha, aquela Sim. customização que sempre é necessário. Com certeza. E falando um pouco do foco de atuação também, né? Você, cliente que deseja se especializar em soluções, em projetos, vem para a Belfone que eu tenho certeza que a nossa equipe de projetos consegue dimensionar, acompanhar, treinar e fazer realmente com que você consegue elevar o nível de atendimento, elevar aí esse foco de fato em 360, né? Em todos os segmentos, soluções e produtos que a gente pode agregar juntos, né? Então é muito legal ver um caso real como a FM Security acontecendo no dia a dia, né? Exato. A gente tem feito esse trabalho de acompanhamento junto com vocês, né? E já tem percebido esses bons frutos, né? Mas falando um pouquinho sobre o foco de vocês de atuação, a gente pode qualificar a FM Security com que foco de vertical de atuação, Luiz? Hoje nós atuamos no corporativo, né? Seja em prédios e condomínios residenciais, horizontais, verticais também, e nos centros logísticos, né? Eu acredito hoje que o nosso maior público seria os centros logísticos, né? E hoje existe uma mudança, né, também com relação aos centros logísticos, que eles estão cada vez ficando mais próximos dentro da cidade, né, da área Sim. urbana, onde está toda a movimentação, o ticket maior, e eles estão verticalizando, né? Então, automaticamente, quando ele começa a verticalizar, você necessita mais infraestrutura, mais automação, mais inteligência, né? E aí nós precisamos dos nossos parceiros, né? Temos alguns cases com vocês, cases de sucesso, que vocês nos ajudaram, contribuíram muito na decisão do cliente, né? Nos pegaram da mão, falaram, vamos lá, vamos fazer uma POC, né? E mostrar para o cliente final algo já existente que fez toda essa diferença. Então, nosso foco de atuação hoje é o corporativo, né? Hoje já... Apesar da minha bagagem com a área pública também, hoje já não é mais o foco da FM, né? No início ela fazia instalação para algumas empresas que atendiam, né, o público, né? Mas depois ela viu a necessidade também de começar. Ela sempre apostou nisso, falou, poxa, a nossa equipe ela tem que ser da FM, né? Dificilmente nós terceirizávamos, né, essa equipe para alguma instalação, algo do tipo. Hoje já é uma necessidade devido à quantidade de contratos, né, devido à quantidade, e isso tem sido uma nova realidade também, né, em terceirização, né, Concordo. Mas todo o comissionamento, toda a configuração startup pela FM. É importante vocês definirem um público, né? Exato. Você falou aí de duas verticais fortes, mas também tem aquela vertical que às vezes vocês pegam ali um projeto, igual você falou do apoio da Belfone. Esse ano a gente está com foco de te ajudar também onde você nunca entrou, né? Então, ali, Exato. pegou um projeto num banco, a gente apoia também do começo até o final do projeto, né? Então, o legal dessa troca de informação de onde você atua e aonde a gente pode te ajudar, a gente vai longe, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês têm sido um grande parceiro. Até na indicação de projetos, outros integradores vão ficar com ciúme. Né? Calma, filho. gente, Não, calma. Tem espaço para Calma. todo mundo. Mas foi conquistado isso, né? Confiabilidade, né? Uma das coisas que hoje eu acredito seja o diferencial da FM, é o investimento nos colaboradores, em certificações. E no desenvolvimento de pessoas também, né, Luiz? Acho que esse é um ponto Exatamente. importante, porque afinal de contas, nós como Belfone, não adianta também a gente agregar algum tipo de indicação, sendo que a gente sabe que a empresa em si não tem expertise. A gente consegue auxiliar, né? Então, existe uma diferença muito latente nessa palavra. Por quê? A gente não tem braço para também fazer ali o trabalho que é realmente de domínio de vocês, Claro. né? O trabalho que é de vocês. Então, a gente consegue auxiliar, mas a gente não consegue prosperar se vocês não tiverem essa qualificação técnica. Sim. E a gente vê muito isso no mercado, né, Jéssica? Sim, a gente vê muito isso no mercado.
É assim, o legal da FM, né, na primeira visita ali que a gente fez, é esse intuito de vocês terem ali as pessoas próprias para atuar, né? Isso é muito importante no mercado. Tá certo que a gente acaba terceirizando o mercado, a mão de obra, a gente sabe que tá bem difícil, né? Ainda mais quando se envolve um projeto. Você fala, eu vou levar meu time, eu vou levar um terceiro, né? Mas é legal ver que vocês têm esse foco, né? Em ter as pessoas dentro da empresa, voltada a cada segmento ali, uma atuação mais da FM mesmo, né? Isso passa uma credibilidade no mercado, né? Não, sem dúvida. Isso é um dos pilares, né, da FM, né? Contratar bons profissionais, boas pessoas, né? Boas pessoas, além de tudo, porque é um time, é uma equipe, né? São pessoas que fazem o negócio acontecer, Luiz. O projeto, ele nasce numa pessoa e ele morre numa pessoa, né? Se todo mundo entendesse isso, a gente estava longe já. Exatamente, né? Então, o Renato, ele acredita, né? O Renato, a Vanessa, eles acreditam muito nisso e fazem todo o investimento. Não adianta fazer a cobrança, né? De uma infra bem feita se você não tem boas ferramentas, se você não certificou a equipe, né? Bons produtos, né? Bons produtos, porque... Se você também não quer crescer, né? Exatamente. Porque tudo isso, essa movimentação toda que vocês fazem é para crescer. Exatamente, né? O que nós não queremos é ser oportunistas, né? Sim. Ou seja, poxa, me passa Jéssica, me passa um projeto, né? A indicação, porque vocês fazem um bom trabalho também, né? Disseminação de soluções, né? Não fazem um atendimento direto, sempre através de algum parceiro, mas nós também temos que ser... É uma troca. É uma troca, É uma né? troca, Nós temos né? que fazer a nossa parte também, estar Exatamente. preparados, qualificados, quando chegar uma oportunidade como essa, a gente está com a nossa equipe pronta. Sim. E esse é um bom ponto, né? Você falou um pouquinho sobre a parte de infra, a parte de cabeamento também. Vou puxar um gancho daí, né? A gente muito se fala sobre produtos da Intelbras, né? Que compõem ali e agregam valor num portfólio de projetos, né? Mas a gente não pode esquecer também de outras empresas e fornecedores da Belfone que são tão importantes quanto, né? Então, falando da parte de cabeamento, a gente tem uma parceria legal no quesito Nexans também, que é uma grande empresa de cabeamento estruturado, né? Então, essa parceria, ela viabiliza mais projetos e dá mais segurança para a FM Security, Luiz? Com certeza, né? Isso é um tema crítico, né? Toda a infraestrutura. Não adianta você ter uma câmera de ponta, né? Uma câmera com IA da Intelbras, muito tecnológica, se o meio de transmissão Exatamente. não for adequado, né? Não atender as normas, né? Não atender a velocidade de transmissão. Então, toda a parte de conectividade da Nexans, seja fibra ou cobre, nós utilizamos, né, uma marca renomada francesa já de muitos anos aqui no Brasil. Então, nós temos tranquilidade em trabalhar. Até porque os nossos clientes também, né, nós temos algumas bases espalhadas, né, em alguns estados, né, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo. Então, muitas vezes é necessário um deslocamento também, né? Claro, tem a base instalada, mas às vezes existe a logística, né? O equipamento está aqui em São Paulo, esse retrabalho nós não podemos ter. Então, Verdade. com Exatamente. relação... É importante, né? Eu acho que tem algumas empresas no mercado que acabam utilizando outras marcas mais inferiores até para cortar custo, né? Mas aí você não está pensando lá na frente, né? Porque é igual o projeto, ele tem começo, meio e fim. Exatamente. Então, às vezes, você não está pensando num num trabalho que você vai ter ali de um retorno em uma obra, né? Então, por isso que é Bom ponto. importante usar Nexus, usar marcas conhecidas no mercado e boas, né? Qualidade. Sim, exatamente. Porque nós atuamos também... no mercado imobiliário com residências de altíssimo padrão, né? Sim. E dentro dessas residências existem áudio e vídeo, existem automações, né? Algumas automações. Então, você ter um produto de qualidade, um módulo de relé, uma fonte de qualidade, né? Que muitas vezes não olham, né? Olham um preço, não, mas... e que faz toda a diferença, vai fazer todo o funcionamento, né? Então... esses equipamentos que vocês têm, esse cuidado, faz toda a diferença. A gente tem a tranquilidade, olha, se está no mercado é porque já foi homologado, já foi utilizado, já foi testado em bancada, então nós ficamos mais tranquilos. E hoje, dificilmente nós utilizamos, né, na parte de cobre,
categoria 5, né? Hoje, todos os projetos já nascem já no CAT 6. Que legal ouvir isso, né? Agora indo ali para mais cases de sucesso, né? Cases que marcaram a história de vocês, né? Aliás, um beijo para o Renato, não pôde estar aqui com a gente, mas a gente tem um carinho muito grande por todos, principalmente por você, Renato. Então, falando desses cases e desse lado um pouquinho mais emotivo que pega ali num pontinho diferente, né? Tem algum case que vocês conseguem aí, que você consegue mencionar e que vocês conseguem se lembrar que foi diferente ou então um pouco mais desafiador em algum sentido, Luiz? Olha, eu acho não, tenho certeza, né? Todos os projetos são importantes, né? Para a FM Security, para o Renato, toda a equipe, né? Porque todos eles tiveram um envolvimento, tiveram um início e logo, consequentemente, uma pós-venda, todo o acompanhamento. Eu acho que todos foram importantes, feitos com muito carinho, né? Em funcionamento. Hoje, dos 15 anos de FM, muitos clientes ainda estão com a gente em contrato. Mas é um legado, né? É um legado. É um legado. Mas um marco, eu acho que tem um grupo americano, né? Que tem alguns centros logísticos, né? São mais de 25 e nós estamos praticamente em todos, há mais de 10 anos. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho muito grande. E nós renovamos por mais 5 anos, né? Houve um bid, todo um processo novamente, nós conseguimos a renovação por mais 5 anos. Então, isso para nós representa, e é um centro logístico também, que o fluxo é muito grande, é intenso. Então, realmente, eu acho que mostra a nossa credibilidade, o nosso compromisso, né, a nossa qualidade de serviço e tranquilidade, porque alguns locais são mais de 10 mil pessoas acessando, né, o parque diariamente, um fluxo de torniquete, eclusas, garras de tigre, isso não pode deixar de funcionar. Câmeras com LPR, sensores perimetrais, muitos em algumas comunidades, né, locais críticos, né, isso não pode parar de forma alguma. Claro. Né? E como todo produto tecnológico, existe uma depreciação, né? Isso é feita a reposição, pode ocasionar algum problema, mas sempre existe uma pronta resposta, né, para tudo isso. Então, esse cliente nos orgulha bastante, né? Até pelos clientes que tem dentro desse parque, que nós também conseguimos entrar através de já estar no parque, dentro desse condomínio, né? Então, nós conseguimos atingir aí, né, posso até mencionar o Mercado Livre, Shopee, Amazon, né? Até então nós estávamos num parque, né? Então hoje a FM, pelo trabalho, pelo serviço, pela confiança, hoje já está dentro também desses grandes players. É uma história aí de parceria, né? Exatamente. E nada substitui também o marketing, né, orgânico, o marketing de pessoas, né, de indicação. Então, é legal quando vocês são tidos como case, né, até por clientes de vocês. Eu acho que essa é uma gratificação para cada empresa que consegue mencionar isso, né, que consegue mensurar. Então, é muito legal ouvir. Parabéns pela renovação do contrato. Eu tenho certeza que terão outros legados para a gente conversar daqui a alguns anos também, espero eu. Sem dúvida. Mas falando sobre projetos, então já entrando ali para a parte final também, se a gente pudesse destacar, junto com a FM Security, um foco, uma atuação que deu certo e que a gente pode levar aí para outros clientes, qual seria? Eu acho legal de toda a nossa conversa aqui o fato do Luiz saber muito bem a direção ali, né? O varejo, a atuação forte que vocês têm, né? Porque o centro logístico entra nessa vertical. E cada vez a questão de você se especializar nas verticais que você atende. Isso é muito importante, né? A gente vem há um tempo já, o ano passado a gente conversou muito sobre isso. E eu acho que o legal é você entender o cliente que você atende.
né? Seja um centro logístico, seja uma construtora, igual você falou no começo, né? Seja ali outras verticais, área da saúde, banco, é você entender muito bem, porque você viu aí que a sua referência com o centro logístico levou vocês, né, a um patamar de 10, 15 anos, vai ser agora, com a mesma empresa. Exato. Então, acho importante os clientes se especializarem, né? Vocês se especializarem naquela vertical que você atua. E não só pensando no produto. Eu falo muito isso na Belfone para a Bia e para as pessoas que trabalham lá, que a gente tem que pensar muito quem é o nosso cliente, né? Ali, a gente fala, não, alguns clientes não atendem residência, porque não entra projeto, alguns, assim, alto padrão, igual vocês também atendem alguns clientes de alto padrão, e identificar isso, né? Tipo, eu atendo esse cliente, eu atendo esse, eu atendo esse. Como eu vou atuar com eles no mercado? Né? Independente do produto ser praticamente o mesmo, mas quais soluções é diferente para uma construtora, para um centro logístico? E o legal aqui do nosso papo é que a FM Security fica muito verticalizada, né? Ela entende muito bem aonde ela está, quem ela atende, aonde ela quer chegar no mercado, né? E se eu pudesse passar uma mensagem para todos os clientes, seria isso. Entenda não só o que você vende, mas para quem você vende, né? Exatamente. É agregar valor, né? Essa questão. A FM, ela se especializou, entendeu a necessidade do cliente e cada vez mais ela desenvolve, faz customizações, né? Para atender essa área. Claro, nós atendemos todo o portfólio. Nós acabamos de concluir uma importante obra também na Microsoft, né? Um motivo de muito orgulho. Muito bacana. Os requisitos, né? Para atender um cliente como esse, não, os padrões, né? Então, isso é muito gratificante, né? Para todos nós. E como eu falo, é um investimento também, não só, mas da equipe, né? Ter um bom time de pré-vendas, uma boa área de projetos, né? Porque demanda muito trabalho também, né? E agilidade. Hoje, além disso, né? Nós temos que ser ágeis também, né? Com certeza. Com os projetos, análise, Ainda mais a no dia de hoje, né? Vindo com inteligência artificial, vindo cada vez mais com otimização de tempo, com agilidade, eficiência. Então, é um bom ponto, com certeza, Luiz. Exatamente. E a Belfone faz esse papel, né? Muito bem, nos atendendo com agilidade, né? Sempre pronto atendimento, seja no suporte, né? Seja na parte logística também. Isso nos dá muita agilidade e confiança, né? A gente precisa de um parceiro, uma referência para nós aí de longos anos. Aproveito para parabenizar o trabalho de vocês, acompanho. Muito obrigada. Há muito tempo, realmente é uma grande referência, né? E eu acompanhei, né, há bom tempo essa parte de distribuição. E hoje são poucos, né, que se mantiveram, né, devido a várias situações, né, várias crises do país, parte tributária. Com certeza. E vocês só cresceram, né? Vocês cresceram muito. Mas eu acho que isso é muito pautado nesse apoio que a Belfone dá, né? A nossa missão é realmente levar essa capacitação e trazer parceiros conosco, né? O relacionamento, ele sempre foi a base da Belfone, continua sendo, e esse relacionamento cada vez mais próximo, de fato, cada vez mais singular para cada cliente que a gente atua, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Então, obrigada pelo reconhecimento, é um prazer tê-los também como parceiros nossos, né? E que esse legado aí some muitos anos. E que 2026 venha muitos projetos pra gente, né, Luiz? Que a gente precisa. Não, sem dúvida, né? É um ano desafiador, né? Não é um ano fácil, mas nós estamos trabalhando firme e fortes e contamos muito com o apoio de vocês, né? Como eu mencionei, apesar do crescimento, vocês cresceram muito, mas sem perder a qualidade. Eu acho que esse é o grande segredo, né? E o grande risco do crescimento. Quando você começa a crescer muito e você perde esse controle, perde a essência ali do começo, né? Então, é isso que nós também temos muito cuidado dentro da FM. Claro, o crescimento é muito bom, mas sem perder a qualidade no atendimento, né? Manter ali a cultura da empresa firme, né? Desde a abertura até o final. Exatamente, né? Manter essa essência, né? Sim. O cliente poder ligar, você poder atender. Exato. E hoje é uma dor no dia a dia, né? Mas a gente tem alguns pontos também a serem melhorados. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano muito, muito especial. Mas para fechar,
qual recado você daria para quem está nos assistindo, quem está aí buscando uma capacitação, buscando agregar mais nos projetos, buscando uma mudança realmente para esse ano, que vai ser aí um ano muito trabalhoso, Claro. mas também para quem faz certo, diferente. Exatamente. Sempre o correto, né? O certo é o melhor caminho, né? Não Concordo. existem atalhos, né? Tem algumas coisas que realmente você tem que passar, mas não tenham medo de investir em treinamentos técnicos, tenham bons parceiros, em certificações. Eu acho que esse ainda é o melhor caminho, ter bons profissionais. A gente sabe que no início, né, você contratar um projetista ou uma boa equipe de pré-vendas, isso custa, mas entenda como um investimento, né? Isso tudo é necessário para que você possa ter um sucesso, né? E tranquilidade também. Porque a experiência do cliente final, isso é o que nos... Com toda a tecnologia existente, ele tem que ser funcional para o nosso cliente final. Com certeza. Então, é isso que... Toda essa retribuição através desses investimentos, né? Uns bons parceiros como a Belfone, que tem toda a qualificação, centro de treinamento, eu acho que é o melhor caminho, é o conhecimento. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Seguindo aqui pelo encerramento, muito obrigada por essa participação de longa data junto à Belfone, Sim. mas principalmente nesse episódio do Belcast. Tenho certeza que vai contribuir muito para quem está nos assistindo, né? Jéssica, muito obrigada também a você, por ter Bia. aceitado o convite. É um prazer. Tenho certeza que vai somar muito aí para os nossos projetos futuros. Vai sim, a gente vai falar muito de projeto ainda aqui nessa mesa. Com certeza. Luiz, meu muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma, né? Obrigado por compartilhar, né, toda a minha história, bagagem também, e mandar aqui um abraço a toda a equipe FM Security também, né? Nossos colaboradores, nossos parceiros, né? Só agradecer realmente. E vamos lá, 2026 promete. E você que deseja estar com a gente nesse ano de 2026, saber um pouquinho mais sobre verticais, projetos, soluções, ativa o sininho, ativa as nossas notificações para receber mais conteúdo como este. Nos acompanhe nas redes sociais, @Belfone com 2 L's oficial e hashtag Vem pra Belfone!